amores, tudo bem? Nós vamos agora falar um pouco sobre a contribuição dos povos africanos para a nossa cultura. Quando a gente falou sobre os povos africanos, a gente já tomou conhecimento a respeito de que eles vieram de uma forma forçada. Lá desde a época da colonização, eles foram tragos aqui apenas para trabalharem para os povos portugueses. Eles vieram em péssimas condições, em navios negreiros. Eles vieram apenas com suas roupas do corpo. Eles não vieram de uma forma digna de um ser humano viajar. Eles não trouxeram nada. Mala, pertences, roupas, utensílios, produtos de higiene, nada. A única coisa que veio com eles foi a sua cultura e tudo que eles carregavam aqui e aqui. O povo africano, como muitos outros, trouxe para a nossa cultura um enriquecimento. Eles trouxeram muitas coisas que hoje se enraizaram junto com a cultura brasileira. Desde a linguagem, culinária, músicas, esportes, danças, tudo. Eles trouxeram de lá e foi enraizado aqui no nosso país. Tornou-se uma junção da cultura deles com a nossa. Às vezes até o que era deles mesmo tornou-se muito comum aqui para o nosso Brasil até os dias de hoje. Se eu falar a seguinte frase: não se zangue, não me xingue por eu estar cochichando ou cochilando. Todos os verbos dessa frase são de origem africana. Muitas palavras que nós trazemos hoje em dia, que nós usamos hoje em dia de forma cotidiana, sempre, são palavras de origem africana. Marimbondo, tanga, sunga, tamanco, quiabo, quitute, todas essas palavras são de origens africanas. E eles foram muito influentes na nossa música, na nossa dança, na nossa cultura. Por esse e pelo simples fato de merecerem por serem seres humanos, eles merecem muito respeito e reconhecimento, como várias outras culturas que vieram para o nosso país. Ah, esse prato é de origem portuguesa, esse prato é de origem espanhola. Sim, esse prato é de origem africana. Então, como todos aqueles que contribuíram para enriquecer o que nós temos hoje como cultura, os africanos também merecem respeito. Ali no nosso livro, na página 16, nós temos algumas imagens. Por exemplo, deem uma olhadinha na tela. Roda de capoeira com tocadores e lutadores em São Paulo. A capoeira é a representação cultural que mistura esporte, luta e dança, acompanhado pelo ritmo do berimbau e pelas cantorias africanas. Próxima. Grupo de samba Pareia da Mussuca em Laranjeiras. O samba de roda e os instrumentos musicais como reco-reco, berimbau, atabaque, cuíca e tambor são exemplos da influência africana na nossa cultura brasileira. Baiana preparando acarajé em Salvador. O acarajé é um prato típico africano. Então os africanos trouxeram uma contribuição muito grande para o nosso país. Mas foram só eles? Não. Muitos outros povos ajudaram a construir toda essa riqueza e essa diversidade que nós temos hoje em dia. Indo ali para a página 18, nós temos outros povos que contribuíram para a formação e a identidade brasileira. Diferente dos povos que migraram para o Brasil no decorrer dos 2 últimos séculos, chamados de imigrantes, eles promovem a ocupação do território e o desenvolvimento da economia e da cultura brasileira. O movimento de pessoas de um lugar para o outro chama-se migração, ato de ir e vir. Geralmente migra-se em busca de oportunidades melhores, melhores condições de vida, trabalho, novas terras, novas oportunidades. A migração envolve a saída de um lugar e a entrada em outro. Quando uma pessoa sai do seu país de origem para morar em outro, ela é chamada de emigrante. Quando ela sai lá do país dela, lá no país dela, ela é chamada de emigrante. Mas quando ele chega aqui no país, são chamados de imigrantes. Em outras palavras, ser imigrante significa residir em um país que não é o seu de origem.
Olhem essas duas figuras que a prof vai colocar aí na tela. São figuras em preto e branco. Uma é a sede da colônia de Dona Francisca, em Joinville, em 1880. A maioria dos imigrantes alemães instalou-se principalmente na região sul do Brasil. Como a gente já viu, o sul, Santa Catarina principalmente, possui a cidade de Blumenau, que é a cidade mais alemã no nosso território brasileiro. E a chegada dos imigrantes holandeses ao Brasil em 1952. Os holandeses chegaram ao Brasil a partir da década de 1940, trazendo máquinas agrícolas, cabeças de gado e tecnologia para o cultivo da terra. A maior parte deles instalou-se também na região sul. Próxima imagem. Imigrantes japoneses em plantação de algodão no interior do estado de São Paulo. A imigração japonesa começou com a chegada do navio Kasato Maru em 1908. A maioria dos japoneses instalou-se no estado de São Paulo e no norte do Paraná. Muitos imigrantes italianos na colheita de café em Araraquara, isso em 1902. Muitos italianos migraram principalmente para os estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul para trabalhar nas lavouras de café e mais tarde nas indústrias. Mais recentemente no Brasil, o Brasil continua ainda recebendo muitos imigrantes aqui dos países vizinhos, o que ampliou muito a diversidade étnica da população brasileira. Portanto, no decorrer de aproximadamente 500 anos, muitas etnias encontraram-se em terras brasileiras, originando a cultura em outro país. Então, como a gente tem consciência? Muitos povos diferentes, muitos costumes diferentes, muitas culinárias diferentes, muitos modos de viver diferenciados, fizeram com que todo o Brasil fosse ganhando um pouquinho de cada país em toda a sua estrutura, na parte arquitetônica, na parte cultural, na parte social, tudo. Existem bairros por todo o estado que são conhecidos, por todo o estado não, existem bairros por todo o país que são conhecidos como os bairros dos alemães, os bairros dos japoneses, dos holandeses, dos espanhóis. Por quê? Porque fixou-se muitas pessoas de uma determinada cultura, de um determinado país, naquela região. Então, existem muitos países aqui no nosso país. Bom, turma, e com toda essa diversidade, toda essa quantidade de povos que existe no nosso país, essa miscigenação, toda essa mistura, deveria gerar algo positivo. Mas não, existe muito o racismo. O que é o racismo numa forma explicada? O racismo é como se existisse algo que foi estabelecido, uma hierarquia entre raças, como se uma fosse melhor que a outra. Sempre achar que um é superior à outra. O branco é superior ao preto. É o que a gente mais vê. Racismo é uma forma de preconceito e discriminação. É correto? É certo? Não. Jamais, em hipótese alguma, uma pessoa deve se achar superior, achar que tem mais privilégios, achar que tem mais direitos, que é merecedor de algo simplesmente pelo fato de ser branco, de achar que pode menosprezar o outro pelo simples fato de ser branco. Isso é racismo. Você não pode julgar uma pessoa pela sua crença, pela sua cor, pela sua cultura. Racismo, o preconceito vai englobar tudo isso. Você achar que você nasceu em um determinado estado é melhor do que outro. Você nasceu branco, você é melhor do que outro. Você pertence a uma determinada religião e você é melhor que outro. Isso não existe de forma alguma. Quando se fala em preconceito no seu significado da palavra, é como se você julgasse algo antes de conhecer. Como é que você vai dizer se uma pessoa ela é boa, se ela é legal, se ela é chata, se ela fala muito, se ela é tímida, sem conhecer? É pré-conceituar algo, é pré-julgar algo.
E isso não está correto. Todos devem ter o benefício da dúvida, todos devem ter o prazer de conhecer o outro. Porque, como a gente viu, olha a quantidade de cultura, olha a quantidade de riqueza, de diversidades, de tipos de comida, de cores, de lugares a ser conhecido. E as pessoas quererem julgar, as pessoas quererem preferir se achar melhor. Não é muito mais legal dizer meu país é colorido, meu país é rico, meu país é diverso, do que julgar o outro? Isso é bem melhor. Quando a gente vai ali na página 20, uma das atividades é o texto Racismo é burrice. Não seja um ignorante, não se importe com a origem ou a cor do seu semelhante. O que importa é se ele é preto e se ele é branco. Aliás, branco no Brasil é difícil, porque nós somos mestiços. Se você discorda, então olhe para trás, olhe para a nossa história, os nossos ancestrais. O Brasil colonial não era igual a Portugal. A raiz do meu país é multirracial. Tinha índio, tinha branco, amarelo, preto. Nascemos da mistura. Então por que o preconceito? Barrigas cresceram, o tempo passou. Nasceram os brasileiros, cada um com a sua cor. Uns com a pele clara, outros mais escura, mas todos viemos da mesma mistura. Bom, esse é um texto de Gabriel Pensador, cantor e escritor, que é cheio de rimas e cheio de sentido. Por que gerar esse preconceito se todos viemos da mesma mistura, se todos nós partimos dessa diversidade? Para complementar um pouco a respeito da fala do racismo, a riqueza da pluralidade do Brasil, a prof vai colocar um videozinho para vocês assistirem. Tá bom, turma? Fazer as atividades e qualquer coisa chamem a prof. Beijos e até mais!